Sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudo de Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Birna, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, O Céu. No nosso livro físico, encostamos na página 73. Deixa eu ver, no Kindle, o Kindle, como queiram, a página é 77. Tá? E é isso. Beto, seja bem-vindo a todas também. Eita, Beto. Ah, não, você não está com Bendita ao Fruto, não. Tem seu Dilson também. Eita, Beto. Se salvou. Sejam todas e todos bem-vindos. É conosco, Beto. Então, olá, né? Agradecer a oportunidade, falar olá para Nils, Terezinha, Zélia, Lúcia, Odilson e todos que forem ver o vídeo mais adiante. A gente está fazendo o estudo, né, do livro Céu e Inferno e está vendo sobre o céu. E Allan Kardec começa fazendo uma, vamos chamar de desconstrução do entendimento que se tinha de céu nas principais religiões, nas principais formas ou filosofias de ver sobre esse céu, que acreditava que ele estava além daquilo que se podia chegar antigamente, e com os aviões e jatos a gente percebeu que não está. No entanto, ainda hoje existem segmentos religiosos que acreditam que ele ainda seja físico e cheios de teorias de conspiração, acredita que é porque os foguetes ainda não conseguem chegar lá. Então, ainda existem remanescentes dessa ideia um tanto quanto extremamente ultrapassada, buscando argumentar a literalidade de textos sagrados. E a gente sabe que existe uma grande parcela simbólica e principalmente assim parabólica, metafórica dos textos sagrados das grandes maiorias das religiões. Então, aí o Kardec vem trazendo esses pontos, né, desconstruindo um a um, gradativamente e interessantemente. Na época de Kardec ainda não tinha sequer foguete, não tinha sequer avião. E hoje a gente vai de avião de um lado para o outro em dimensões que os antigos acreditavam que fosse céu, e a gente passa e vê com os nossos olhos que não tem céu acima das nuvens, esse céu das bem-aventuranças. E aí ele vem dizendo que foi um papel da ciência demonstrando, através de aparelhos, né, de olhares, essa desconstrução desse céu simbólico. Depois ele vem falar que se então ele não é visível aos nossos olhos, ele não é perceptível com a nossa capacidade, significa que existe um mundo físico ou corporal e um mundo espiritual. E aí ele vem um pouco desbancando, explicando esse mundo espiritual, que a gente está fazendo um micro resumo. Quem quiser saber aprofundado, veja os estudos anteriores. E ele vem falando que nós, enquanto seres humanos, a gente começa as nossas encarnações simples e ignorantes, desconhecendo tudo, e gradativamente nós vamos adquirindo conhecimentos, tanto científicos, ele chama de científicos, né? Ou ciências, né? Trazendo ciência, que significa conhecimento em grego, e quanto morais. Então a gente vai aos poucos nos evoluindo, nos transformando, progredindo, melhorando. Ou nas palavras dele, depurando, né? E aí é, tem um parêntese que eu quero comentar, que tem uma fala do Kardec nessa parte, que ele fala, como a gente gosta aqui de falar onde que tá, deixa eu voltar aqui. Tararam, tararam, tararam. No parágrafo que ele fala, os espíritos são criados simples e ignorantes, lá embaixo, é só uma referência rápida, ele vai falar assim:
Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados, ele está falando dos superiores, não podem ver, ouvir, sentir ou compreender. E aí, a título de uma curiosidade muito interessante, daquelas coisas que a gente gosta de trazer de diferente, pegamos uma Bíblia online aqui e em Mateus capítulo 13, no versículo 11, 10, os discípulos perguntam para ele por que que Jesus fala por parábola. E Jesus, ao responder, ele vai falar de uma profecia de Isaías, que no versículo 15 ele diz assim, no 14: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Converter é voltar-se para si mesmo, no original. E por que que a gente está comentando isso? Vamos compartilhar aqui. Porque aonde a gente comentou sobre a progressão ou evolução dos espíritos, o Kardec vai falar aqui para a gente aqui, ó. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem ver, ouvir, sentir ou compreender. Isso aqui vai nos tá nos dizendo, lá no Livro dos Espíritos, né, nas Leis Morais, pergunta 625, pergunta que o guia e o modelo é Jesus, na 627, vai perguntar por que que Jesus falava em parábolas. Porque naquele tempo a gente teria muita dificuldade de compreender o que agora a doutrina espírita vem explicar de forma mais clara. E ainda muitas das vezes a gente tem algumas dificuldades de compreender, mas perceber que tudo faz parte de um progresso e de um controle, de um olhar, onde a espiritualidade vai nos dando paulatinamente, gradativamente, lentamente, aquilo que a gente já consegue perceber e compreender. E aí, um pouco mais à frente, vai falando que a cada nova existência nossa, a gente vai trazer tudo que a gente adquiriu nas anteriores. E ele diz que isso é em forma de aptidões. E aí, sim, depois desse pequeno resumo, a gente começa aonde paramos na última semana, que é aqui, cada existência. Esse resumo foi porque o começo fica meio assim, cada existência é assim, fica meio vago, né? E aí a gente precisava fazer um resuminho para ficar mais fácil o entendimento. Epa, epa. Cada existência é, assim, um passo adiante na estrada do progresso, a menos que, por preguiça, indiferença ou obstinação no mal, ele não a aproveite, caso em que terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de encarnações, sempre mais ou menos penosas. Aí tem uma nota do editor. O número de encarnações necessárias para a evolução do espírito é inversamente proporcional ao esforço empregado, ao bom uso dos desafios enfrentados. As encarnações tornam-se penosas quando o espírito não aproveita as oportunidades para o seu progresso, tornando-as repetitivas por sua própria responsabilidade. Então, a cada nova reencarnação, a gente traz novas possibilidades, novas formas, novas circunstâncias para o nosso progresso. Isso tem muito mais dificuldade se por preguiça, indiferença ou
obstinação no mal, cristalização no mal, foco no mal, é onde aquilo que não é interessante para nós, a gente acaba focando. Ele não aproveita e terá que recomeçar. E aí, aqui a gente faz uma pausa, né? Por que que a gente ainda tem tanta dificuldade no nosso dia a dia? Se a gente for perceber nas nossas redes sociais, nas nossas buscas, nas nossas conversas, nós ainda chama muita atenção o que o Kardec chama de mal com L, que é aquilo que não nos auxilia no progresso. E aí ficou fácil agora de entender esse conceito de mal, que não é aquele mal gigantesco, aquela violência, assassinato, etc, etc. Não, é aquele pequenininho que ainda habita com grande facilidade dentro de nós e que a gente se permite. A gente chega na casa espírita e a pessoa fala: como foi seu dia hoje? Aí a gente fala tudo aquilo que foi negativo e esquece que foi positivo. É esse mal. Uma pessoa te encontra, como está a vida? E a gente fala aquilo que é negativo. E assim sucessivamente. Isso atrapalha o nosso progresso. E se a gente não aproveita essas circunstâncias que ele está falando, a gente pode, de alguma forma, ter mais ou menos reencarnações na nossa existência, e elas podem ser mais difíceis, ele chama de penosas e trabalhosas, mais difíceis ou mais fáceis, de acordo com cada escolha que a gente tem do aproveitamento dessas circunstâncias. Alguém quer comentar alguma coisa? Quanto à questão das parábolas, eu acho que até hoje é difícil, né, para a gente também compreender, né? Porque tem muito a ver com a linguagem da época, às vezes com as leis, né, das épocas. Então, eu acho que não era uma coisa fácil nem na época e ainda hoje, né? Eu mesma tenho dificuldade, assim, de interpretar coisas na Bíblia. Sim, sim. É uma cultura diferente, né? Eram outros hábitos, Uhum, outras palavras, outros significados, e assim mesmo, para nós ocidentais precisavam a gente chama de chaves de interpretações que o Espiritismo uhum, traz, uhum, né? Ao reinterpretar com essas chaves de interpretações, facilita muito. Não resolve tudo, porque, né, nem o Espiritismo traz tudo, e é porque a gente não tem condição ainda de uhum, saber, mas sim, auxilia nesses uhum, entendimentos, uma coisa ou outra. Também a linguagem, né, Beto? A linguagem é muito simbólica, né? é, Muita simbologia, muita alegoria, né? Que é usado tanto no Antigo Testamento, no Novo também. Por isso que fica difícil mesmo, né? Sim, sim, fica difícil mesmo. e essas alegorias e Aqui, simbologias abrem as janelas para vários tipos de interpretação, né? interpretações. Né? Porque Tem quando um você fala com. Eu mesma conheço várias pessoas, várias vertentes evangélicas, e cada um que diga que a interpretação da sua igreja é a única correta, aí vai para o outro diz que é a única correta, e no texto, final a gente não sabe qual é a que é a única correta, porque todos dizem a mesma coisa, né? né? É, Aqui mas tem isso, uma na isso nota, Beto, acontece em todos, até no Espiritismo. Isso acontece É, assim. é, A gente lê um pequeno parágrafo. Se a gente fosse debruçar sobre ele profundamente, palavra a palavra, a gente ia ter percepções diferentes desse parágrafo. é. Como a gente, assim, vai em olhares mais amplos, naquilo que a gente entende profundamente, mas por que isso? Porque os nossos conhecimentos são diferentes. Se uma pessoa Uhum, leva para um lado, porque ele faz na nota que a Terezinha vai comentar, o editor, qual é que é o nome? O editor, ele faz quase como uma equação matemática. Então, para quem é matemático, eu tenho certeza que entende muito mais fácil. Eu precisei ler 4 vezes, que eu tenho dificuldade com matemática. Ou seja, ele está explicando o conceito anterior, mas só de mudar a linguagem precisa. Opa, peraí, deixa eu ler de novo, deixa eu pensar, refletir. Isso faz parte da linguagem, né, de cada um de nós. Eu vou colocar aqui, Tereza. ah, é que eu não enxergo no celular, está muito pequenininho a Ah, letra, é verdade, é mas eu verdade. eu estou com o livro aqui, eu estou com o livro aqui.
Não, o que eu queria comentar aqui dessa nota 33, quando ele fala que as encarnações tornam-se penosas quando o espírito não aproveita as oportunidades para o progresso, para o seu progresso, tornando-as repetitivas por sua própria responsabilidade. Então, o que são aquilo que a gente chama problemas, na realidade, são desafios que a gente enfrenta e são oportunidades para nós superarmos as nossas fraquezas, nossas imperfeições, os desafios que a vida apresenta. Então, cada um deles tem alguma coisa para nos ensinar, tem alguma coisa para a gente aprender, tem alguma coisa para superar. Enquanto a gente não aprende e não supera, esses desafios vão se repetindo até a gente aprender aquele ponto. Aprendeu, aquilo lá não vamos precisar mais passar. Virão outros desafios, outras coisas para superar, né? E então é interessante isso, por isso que os espíritos falam e quando a gente não aproveita bem uma encarnação, a próxima pode ser mais difícil, né? Porque vai repetir, né? Aquela lição que a gente não aprendeu, a gente vai ter que ver de novo, não é? Então, isso aí é importante a gente saber, não é? Para a gente prestar mais atenção nos desafios e aprender mais depressa. O que isso aí está me mostrando que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar? Para aproveitar melhor essas oportunidades, né? Era isso que eu ia falar. Não, muito bom, Tereza. Muito bom, Terezinha. Excelente, realmente, né? Se não tomar cuidado, fica bem repetitivo. No próximo parágrafo. No intervalo entre existências corporais, o espírito ingressa por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que haja feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, porquanto esse deve ser o seu estado definitivo. E porque o corpo espiritual não morre, e porque o corpo espiritual não morre. A estada do corpo é apenas transitória e passageira. É principalmente no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante a encarnação. E também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma as resoluções que se esforçará por colocar em prática em seu retorno à humanidade. Nota 41. A doutrina espírita estabelece o princípio da livre escolha das provas da vida. Na erraticidade, o espírito consciente estuda sua condição e escolhe provas mais apropriadas para conquistar as virtudes e os entendimentos que deseja. Ou escolhe, quando é o caso, circunstâncias como expiação para a superação de suas imperfeições. Assim, as vicissitudes da vida em nosso mundo não são castigos divinos, ideia falsa, mas sim oportunidades necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. Então, É muito entre interessante essa nota, Beto, não é, gente? Porque temos uma ideia ainda hoje sobre a expiação e tem uma confusão, expiação, prova e o merecimento de uma que não. Então, o que você diria no que ele está dizendo na nota? Ele está na nota aí, que é a escolha, a própria escolha do espírito. Mas nós havíamos, pelo menos eu, quando aprendi, nós dizia assim, não, isso é uma expiação. Pode ser os seres, aquelas pessoas que vêm com problemas físicos, mentais e tudo isso. Não, é uma expiação. Isso sempre se dizia, eu, pelo menos no nosso meio, onde eu me encontrava. E veja, mas que expiação? Quem que foi que escolheu? Foi imposto? Não, o próprio Espírito que escolheu. só tem um detalhe na nota. O espírito consciente está na nota.
Então, quanto mais consciente, quanto mais lúcido, mais possibilidade ele tem de escolha de provas e expiação. Quanto menos consciente, menos possibilidade. E quando eu digo possibilidade, é de detalhes, de olhares. Quando ele não é tão consciente assim, algumas vão vir em consequência. O que é exatamente o que está na nota anterior. As encarnações tornam-se penosas quando o espírito não aproveita as oportunidades para o seu progresso, tornando-as repetitivas por sua própria responsabilidade. Então, o que às vezes, muitas vezes a gente chama de expiação, são circunstâncias de formas diferentes para que ele ser precisa aprender aquela lição. E como ele já tentou de outras formas, ele não conseguiu, agora veio de forma, o que ele chamou aqui de forma mais penosa. E para a gente isso é uma lamentação danada. Quando o espírito é mais consciente, ou o que a gente prefere chamar, né, mais evoluído, questão de palavras, aí ele consegue escolher melhor essas provas. Essa que é a diferença. Mas, O que mas eu quando acho que o espírito não é tão inconsciente, ele recebe. Peraí, que está entrando não sei quem, só um instantinho. Bom, é, bom, isso você, o que que você acha, Beto? Admite ou não? Essa aqui que não tem. eu vou admitir, qualquer coisa eu tiro. Eu já até parei de. Tá, por favor, por favor, por favor. Então, vou ter que voltar a ver agora, eu estou aqui, me perdi. Boa Tocou, perdeu. tarde. É, Boa tarde, 504.866. aham, Sou vê? eu, entrei no talo, mas Ah, ele está seu com um Odilo, som muito Eu, alto. eu imaginei que fosse. Eu falei, esse número não é estranho. seu Mas é, Odilo. é porque o meu tablet, eu levei para o concerto, ele está com um problema de som, abaixa tudo, mesmo assim, só na live assim que ele fica alto, eu não consigo baixar mais, porque não tem mais como. Ah, Mas é só um agora. novo. Tá. Aí eu Bom, estava tentando, mas estava então, muito alto. Falei, vou voltar para o celular. O celular é muito ruim, nossa senhora. certo. Então, Beto, como nós estávamos falando, seria bom assim também conversarmos sobre isso. Quando o ser não está tão consciente, ele recebe sugestões dos espíritos, onde se encontram no mundo espiritual. Sugestões, não imposições. Não é isso? Isso vai depender. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, capítulo 5, capítulo e adiante, 7, 8, 9, a gente vai ver que tem horas que os Espíritos falam que existem circunstâncias que podem ser impostas. Ou seja, nós não sabemos quais são. O que aconteceu no movimento espírita é que tudo quanto é médium mais conhecido passou a dar resposta de tudo. Aí, para mim, isso foi um problema. Aí, ele tá assim Hum. porque na vida passada ele fez tal coisa. E isso passou a ser um problema. Então, No entanto, não dá para dizer que, se a gente for, por exemplo, né, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores das aflições, vai estar falando aqui um monte de momentos em que tudo aquilo que a gente está passando na nossa existência hoje e que não encontra resposta nessa reencarnação, está numa reencarnação anterior. Então, se eu estou passando uma questão complicada e eu não pedi isso, porque eu posso ter pedido, mas eu posso não ter pedido. Ela é consequência de atos anteriores. Essa consequência é o que ele chama de expiação. Expiação, a palavra expiação, no sentido que o Kardec traz no livro Céu e Inferno, significa expiar significa sofrer, literalmente. Mas o que que significa sofrer? Sofrer as consequências dos meus atos. É isso que significa expiação. Eu cometi um ato, um excesso na outra, vem a consequência nessa. Provas para mim aprender e a expiação, as consequências daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Por isso que ele coloca, né, isso na segunda parte do Céu e Inferno,
os famosos três passos, né? Arrepender, expiar e reparar. Arrepender, expiar e reparar. O que é o expiar? Sofrer as consequências do que a gente fez. O que para mim tem muita lógica, porque se eu cometi alguma coisa equivocada, em algum momento aquela consequência precisa vir para mim como aprendizado. O que muda é que dentro do movimento espírita colocou, se eu cometi um mal tem que vir para mim. E não é assim que funciona a expiação. Eu gosto sempre de dar o mesmo exemplo. Muito. A pessoa era ótima com faca, assassinou 100 pessoas. Ele volta como um grande cirurgião, dá vida a 1.000 pessoas, faz 1.000 cirurgias e salva 1.000 vidas. Isso é uma expiação. Ah, vai ter hora que ele vai estar lá no meio do jantar de família de Natal, o telefone toca, fala assim, emergência. 11h53, ele tem que correr para o hospital fazer uma cirurgia e não poder ficar com a família. Isso traz dentro dele um sofrimento moral, expiação. Percebe que existem várias formas diferentes de sofrer consequências que não são negativas. Durante muito tempo a gente interpretou olho por olho, dente por dente. Se eu assassinei, tem que ser assassinado. Nem em Moisés é tudo assim, nem no Antigo Testamento. Existem momentos que Moisés traz essa ideia, mas existem momentos que ele traz outra. Por exemplo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua força, está no Antigo Testamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo, está no Antigo Testamento. O que o doutor da lei fala para Jesus, ele está citando Levítico e Deuteronômio. E aí, onde que Jesus faz a pergunta antes? O que está escrito na lei? Como leis? Como interpreta? Aí ele vai e cita isso. A gente fala que é um ensinamento de Jesus, mas não é correto. É um ensinamento do Antigo Testamento. Jesus ele só dá mais brilho a esse ensinamento. Isso é importante a gente entender que existe momento em que algumas consequências podem ser penosas do nosso ponto de vista, porque a gente não tem um olhar total para as nossas outras reencarnações. Então, é o nosso ponto de vista. Então, às vezes, sei lá, eu, por exemplo, tenho rinite e tá com ela atacada hoje, de sinusite, né? É uma inflamação. Pode ser consequência porque ela é desde criança, desde muito jovem. E toda vez que eu faço uso de qualquer coisa que tem lactose, ela ataca mais. Pode ser consequência de coisas de outras reencarnações. Ou pode ser só a ciência dizendo o seguinte, então, a lactose de outros animais não era para ser utilizada pelo ser humano. A gente passou a fazer isso devido à sobrevivência, mas o corpo ainda não se adaptou tão bem assim, apesar dos 12 mil anos que a gente faz isso. Pronto, pode não ser nada, pode ser só físico, como pode ser consequência. Quem foi que deu problema para esses termos de expiação? Os médiuns que começou. Isso aí é porque fez isso. Tá vendo aquele pessoal ali, ó, em situação de rua, passando fome? É porque foram assim se assado na vida passada. Nossa, você tá vendo aquele ali? Tá sem perna? Ele abusou demais da perna dele na vida passada, chutou muita gente. Então, tipo assim, essas respostas prontas o tempo todo começou a banalizar o mecanismo que é lindo e maravilhoso da lei, né? Que é um mecanismo muito maior, e muito mais complexo no sentido de funcionamento do que qualquer outra coisa. A Nilce levantou a mão, pode falar, Nilce, com vontade. Eu queria que a gente voltasse a refletir de novo essa nota, porque eu acho ela muito importante, que, que a doutrina espírita estabelece o princípio da livre escolha das provas. Tá. Então, nós, na erraticidade, né, nós recapitulamos vida anterior, como foi o nosso procedimento, enfim, e nos preparamos aos poucos, né, estudando, trabalhando, meditando, nas provas que eu preciso realizar para aperfeiçoar-me, tanto intelectual como moralmente. Tá? Então, essa é a escolha das provas. Mas isso aí, então, na erraticidade, o espírito consciente, aquele que já tem condição de, né, visualizar essas vidas anteriores, de poder estudar lá no mundo, né, refletir, compreender as leis do mundo espiritual,
os equívocos que eu cometi, né, aqui, enfim. Então, ele, consciente, estuda suas condições e escolhe provas mais apropriadas para conquistar as virtudes e o entendimento que deseja. Ou escolhe, quando é o caso, circunstâncias como expiação, para a superação de suas imperfeições. Aí o meu entendimento é um pouquinho diferente. Essas circunstâncias como expiação é para superar as minhas imperfeições e não para superar atitudes físicas equivocadas. Por exemplo, se eu matei 100 pessoas assassinadas, o que foi que motivou a minha conduta moral para isso aí? Eu fui uma pessoa gananciosa, eu fui uma pessoa ignorante, eu fui uma pessoa má, cruel, eu não tinha sentimentos de respeito ao próximo. Então, as circunstâncias seriam, a expiação seria numa outra existência, eu trabalhar esses sentimentos contrários que eu tinha na vida anterior. Então, eu não penso que o médico, ao fazer cirurgias, vai expiar o que fez na vida passada. Ele pode escolher ser médico, porque ele quer aprender a se doar, ele quer aprender a ser abnegado, ele quer aprender a prestar mais atenção no próximo do que nele. Então, nós temos que pensar, quando Kardec fala isso, eu não quis entrar no capítulo 6, não, o 8, que vai mais adiante, não vou atropelar, em que Kardec analisa exatamente isso. As condições da prova, as condições da expiação e as condições da reparação. Né? Então, apenas na expiação, ele diz que é um retorno sincero e efetivo ao bem. É tu fazer o bem, tu aprender a seguir as leis escritas na tua consciência. O dever, como fazer o bem, o dever. Trabalhar isso. Então, esse, como tu falasse, Beto, no movimento, é um certo determinismo, e isso foi equivocadamente aprendido, e, como tu falasse, muitos médios equivocadamente colocaram nesse entendimento na grande maioria das pessoas, porque houve adulteração no céu e inferno muito grande. E lá nessa adulteração, esse determinismo está escrito. E se nós não lermos o céu e o inferno da obra original, nós vamos continuar achando que é um certo determinismo. E, no entanto, as expiações são para aquelas imperfeições que, quando Kardec fala em imperfeição, ele fala que são aqueles hábitos que tu adquiriu e que tu condicionou ao longo de várias existências. Então, se eu fui uma pessoa cruel, eu volto numa existência, né, como ele trata na Revista Espírita e fala sobre Nero, né, e outros assassinos, né, tu pode voltar numa outra existência com essa vontade de ser uma pessoa que põe fogo, uma pessoa que quer matar, mas tu procurou na vida espiritual trabalhar isso e tu tem essa imperfeição muito forte dentro de ti, mas circunstâncias que tu tem possibilidade de evitar agir assim. Evitar agir assim. Então, a imperfeição é algo que está muito, muito forte dentro de nós. É o que ele diz. Então, nós precisamos aprender a distinguir expiação de provas. A prova é o necessário aperfeiçoamento do espírito, através das circunstâncias que vivenciamos e que planejamos na verdadeira vida. Agora, a expiação é um sofrimento moral intenso que tu já tem trazendo de ti várias existências, que cada vez que tu retorna ao mundo espiritual, tu tem esse sofrimento moral, e enquanto tu não toma consciência, tu volta extremamente orgulhoso,
extremamente egoísta, extremamente corrupto, extremamente cruel, e tu não te modifica, até que haja um certo despertar, e tu diz, não, na próxima existência, em vez de ser um político corrupto, eu quero ser um político correto, fazer o bem para a sociedade e não me beneficiar. É esse o exemplo que eu queria dar. Que isso seria a expiação. Ele vai estar no meio em que ele ama do poder, da ganância, e ele vai ter que lutar contra essa imperfeição para trabalhar o lado do bem comum e não o bem para si próprio. É um exemplo que eu coloquei, que eu estou colocando, para nós pensarmos um pouquinho sobre o que seria as imperfeições, que ele foi aqui muito claro, ele não coloca, né, para a superação das suas imperfeições. A gente podia pensar um pouquinho. O que que vocês acham, gente? Joana chama de sombras, né? Quê? Joana fala que são nossas sombras. É um termo da psicologia junguiana, né? Beto, Terezinha, É, eu acho que essa forma aprofundada foi bem interessante, né? Eu acho que você aprofundou de uma forma muito interessante. Mas o exemplo do médico, eu disse pode, não foi? Pode ser um sofrimento para a pessoa. Eu posso estar aqui agora sofrendo por falar em público. Pode, era realmente nesse sentido alegórico, assim como você utilizou o exemplo do político. Foi essa a ideia. Mas é E, isso né, mesmo. Beto, porque o médico ele pode vir com a vontade no mundo espiritual de vir fazer o bem, trabalhar para o bem comum, mas ele traz dentro de si uma imperfeição que é muito grande, que é o egoísmo e o orgulho. Aí, quando ele se torna um médico, ele quer ganhar dinheiro, ele não é muito presente nos pacientes, ele não é um ser humano empático, e ele veio para aprender exatamente o contrário, ser empático, né, se dedicar, ser abnegado na sua profissão, né, não se recusar a atender um paciente porque ele não pode pagar. Enfim, tem várias circunstâncias que ele poderia aprender. Sim, sim. Esse exemplo eu gosto sempre de trazer do médico, porque eu gosto de utilizar a habilidade, inclusive por causa que Kardec fala sobre aptidão, né? Nós temos aptidões que nós conquistamos e ficamos. É, essa aptidão que eu trago da cirurgia, esse olhar, é de ela ser aproveitada para o bem, ao invés de eu direcionar ela para as coisas, para o mal. Eu vou usar mal porque é a palavra que o Kardec usa, ao invés de usar para o mal. É nesse sentido que eu gosto de trazer esse exemplo, até porque, pelo menos para a grande maioria das pessoas que eu converso no movimento espírita, em estudos, exemplos mais simples são mais fáceis de serem digeridos, porque eles ficam, né, mais claro, lúcido e fácil. E se eu falasse de um político nos grupos que eu participo, ia dar um problema danado. Eu prefiro usar o do médico. Mas que É só por isso. é uma realidade que nós percebemos, né, Beto? É uma realidade que nós percebemos. E nós sabemos que Jesus ensina, né? Aquele que quem é que deve servir? Aquele que está, o menor de todos é o maior servidor. Isso é um grande ensinamento de Jesus. O maior de todos, né, é aquele que mais, o menor de todos, né, deve ser aquele que mais serve, ou ao contrário, eu não me lembro bem. Então, a gente tem que lembrar também que o mal é a ausência do bem. Isso está no livro dos Espíritos, está no céu e inferno, enfim, está no céu e inferno também. Então, o mal, na realidade, é aquele ser humano que ainda não consegue desenvolver o bem dentro de si. Né? Ele está muito voltado para si, ainda não consegue desenvolver o bem em si. Sim, Lúcia. O que a Nilce falou agora no final foi bem interessante, né, sobre não as qualidades, características, né, que pode desenvolver de acordo com a profissão. Achei bem interessante. Mas voltando um pouquinho, só um exemplo simples sobre o que você falou antes, Beto. É,
Às vezes nós fazemos coisas, cometemos erros, às vezes pequenos erros que vão se acumulando de pouquinho em pouquinho durante a vida, a gente às vezes nem percebe. Muitas vezes nós não fazemos nem por mal, às vezes a gente acha que é normal e vai fazendo, fazendo, e a vida vai levando. E já aconteceu comigo também de eu ter feito coisas assim, e depois a vida me mostra outra situação, não aquilo propriamente que eu fiz, né, como você deu o exemplo, eu passo por outra situação, mas aí você lembra naquele momento de coisas que você fez anteriormente, erros, às vezes nem propositais, mas o sentimento do sofrimento que você vai sentir, a proporção geralmente é equivalente àquele erro que você cometeu, mas não propriamente o erro, o mesmo erro que você cometeu. Entende o que eu falei? Não Eu precisa, às vezes, sei. nem ser de uma encarnação para outra. Assim mesmo, em uma encarnação mesmo, nós podemos observar, às vezes, esses exemplos, né? É E é bom. quando a gente Ah, aprende uma coisa nova, né? Isso pode fazer com que a gente olhe para trás e fale, nossa, eu fazia isso, nem sabia. Pode aham, ser, aham. sim, é uma dor moral. Aí acontece É, bastante. a dor moral, exato. E é bom quando acontece logo, porque a gente vai pagando aos poucos, aqui logo, né? Vai logo corrigindo, Vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo aos poucos. não É, passa para outra, né? vai Vai aprendendo aos poucos. aprendendo. Vamos aí, vamos utilizando as É, palavras mais, mais suaves, vamos aham, aprendendo, porque aham. aí vamos voltar ao que que a Nilcinha falou, que consta nas adulterações essa parte do castigo. E até isso mesmo, dentro do nosso próprio meio espírita, temos que reavaliar, utilizar as palavras de uma forma suave. Porque quando no próprio meio, não, por exemplo, Zélia, quantas vezes eu falei para mim mesma, não, você tem alguns problemas asmáticos, porque você, imagina o que você fez na encarnação passada. Olha só, eu mesmo me punindo, eu E mesmo na me realidade, punindo. né, Zélia, não, são os erros ou equívocos que a gente comete vai depender da circunstância, da época de vida da gente, na Isso. maturidade, né? E isso tudo são provas nos colocadas no para o nosso Isso. aprendizado, porque quando tu revê e tu refaz o caminho, tu procura fazer diferente numa outra situação, é o aprendizado que tu precisava ter com aquele erro. Então, É. o erro é benéfico, né? Essas Uhum. escolhas, né, entre aspas, não deixam de ser benéficas porque é para o nosso progresso. Uhum. Pior é quando aquela pessoa diz assim, ó, eu sou assim e não vou mudar. Eu fiz isso, vou continuar fazendo porque eu não vou mudar. Aí ela vai criar uma imperfeição Uhum. devido ao seu orgulho. Uhum. Ela não aceita olhar para si e admitir, realmente, eu estou errando, estou me equivocando, mas eu sou orgulhosa e eu não vou dar para trás, não vou admitir. E ela vai criando uma imperfeição dentro de si. Uhum. Então, no caso, como nós estamos comentando aqui, dando vários exemplos, nada mais é do que o orgulho exacerbado. As duas grandes chagas da humanidade, o Orgulho e orgulho e o egoísmo. egoísmo, que nós precisamos combater. Uhum. Sim, Essas sim. é interessante. Bom, No livro dos Espíritos, quando a gente pega as leis morais, inclusive a quarta parte também, a gente vai perceber que muitas vezes os Espíritos respondem que as intenções são muito mais importantes do que os atos. E eu sei que isso é muito difícil da gente entender, porque direto a gente julga uma pessoa, né, que mata outra, e às vezes a gente faz só uma fofoquinha e acha que é melhor que ele. E na espiritualidade isso não funciona desse jeito. Em nós não funciona. Não funciona assim. Se a minha intenção é mais nociva e o outro, por ignorância, fez aquilo, eu sou mais responsável. Quando eu despertar, isso pode me causar circunstâncias internas mais difíceis de trabalhar. E isso é muito ruim da gente assim refletir, né? Mas é muito bom da gente tirar a questão do julgar o outro. Sim, Eu acho como que é disse Jesus, fundamentalista. né? Com a medida que tu medires, tu serás medido. Porque tu não sabe as vivências passadas daquela pessoa, daquele espírito. Então, como é que tu te acha no direito de julgar?
não devemos ter o direito de julgar. Pode ser o maior assassino. Não somos, temos o direito de julgar. Verdade. É algo que a gente precisa aprender urgente. Compartilhando. Então a gente parou aqui na nota 41. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, existem uns mais avançados que outros, onde a existência se dá em condições menos penosas, física e moralmente, do que sobre a Terra, mas em que somente são admitidos espíritos que tenham chegado a um grau de perfeição que esteja em consonância com o nível desses mundos. Aqui é aquele velho exemplo, né? Clichê, mas é o mais simples de se entender em primeiro momento, depois, se quiser, a gente aprofunda, em que é igual à famosa sala que a gente está. A gente só consegue avançar se a gente estiver pronto para aquele novo conteúdo, aquele novo formato. Em se tratando de mundos, a gente precisa, ao adentrar em um mundo mais avançado, ter as ferramentas necessárias, o que a gente chama comumente, né, de vibrações, né, ou estado de consciência mais elevado, para a gente poder conseguir ali perceber até o que está acontecendo e estar ali. Senão a gente nem não consegue perceber as coisas ali. Enquanto na Terra, muito do que a gente sente penoso é propriamente da matéria, né? As necessidades, as exigências materiais nos trazem muitas dificuldades e limitações. Isso em si já é penoso, é por isso que talvez a gente tenha tanta facilidade em enxergar dor para tudo quanto é lugar. Mas o ideal é, se a gente muda essa percepção, assim como a Nilce está comentando, né? Se a gente muda a forma de perceber e de olhar, a gente já vai modificar isso completamente e já podendo ter as ferramentas necessárias em estar em um mundo melhor. Como é importante, né, Beto, o estudo. Veja cada um dando o seu exemplo, avaliando, discutindo, trazendo as suas ideias, como fica menos pesado as coisas. O que nós tínhamos, o que havíamos aprendido sobre expiação, como ficou menos pesado. E ao mesmo tempo aqui, como você está falando sobre as reencarnações em outros mundos, que não vai ficar que não obrigatoriamente, que só existe e que está aqui. Vida só no mundo, na planeta Terra. Verdade. Isso é verdade. Vou continuar no pós-parágrafo. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto neles estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos às doenças, às enfermidades ou às mesmas necessidades. Estando os maus espíritos excluídos desses mundos, os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação que a do seu adiantamento pelo trabalho do intelecto. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos buscando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está aí a razão pela qual o mal aqui predomina, até que Deus queira nela fazer a morada dos espíritos mais adiantados. Nota 42. Vamos comentar lá primeiro, a nota da referência. Ele vem falando então que em mundos superiores, né, nos mundos superiores ao nosso, a gente ele chama de recompensa porque é a forma de linguagem para a gente entender.
É importante de perceber isso, né? Porque lá a gente já teria outras vicissitudes completamente diferentes das nossas. E vicissitudes são dificuldades, né? São outras, não são as mesmas dificuldades que nós temos aqui por causa da matéria, né? Ligados à matéria, né? Apego, etc, etc. E aqui ele faz uma coisa que é interessante demais. E se a gente não trazer um pouquinho de pimenta, né? Não tem graça. O lema da França era liberdade, fraternidade e igualdade. E ele vem e joga uma coisinha de tipo, lá nos mundos superiores, nos verdadeiros, a verdadeira fraternidade reina porque não é egoísmo. A igualdade reina porque não há orgulho. A liberdade reina porque não há desordens a reprimir e nem ambiciosos oprimir o fraco. Achei muito interessante ele utilizar, né, esse lema tão francês, né, demonstrando que ele está com um olhar muito mais amplo e universal. Que a gente comentando aqui sobre família, né, esse apego à família, às vezes a gente tem apego ao nosso país também, né? E a gente vai perceber que qualquer apego material é apego. E que quando a gente buscar uma coisa maior, mais ampliada, e utilizando essa palavra aqui, né, mais fraternal verdadeiramente, essas fronteiras vão embora, elas não significam nada. Nós enxergaremos semelhantes como semelhantes, independente de qualquer coisa. E aí, o que que atrapalha a gente fazer isso? O egoísmo. Porque a gente acha que precisa ser para mim. E aí a gente amplia um pouquinho e fala, para os meus, para minha família. E a gente amplia um pouquinho para os meus, para minha família, para meus amigos. E a gente vai ampliando, mas a gente ainda amplia de forma muito limitada, né? Mesmo que a gente fale do país, ainda é uma forma limitada. E essa ampliação é sem egoísmo nenhum, para todos, né? Para o bem comum, como foi citado aqui agora mesmo. Esse olhar maior, mais amplo, para todos os seres, encarnados e desencarnados. Isso já vislumbraria, pelo menos é um olhar, né, lá no fim do horizonte, dentro de nós essa possibilidade, essa vibração, essa mudança de mentalidade em nós de começar a vivenciar o que esse pessoal de mundos superiores vivenciam, né? De olhar sem julgamento, olhar com mais amor, né? Com fraternidade, etc. Né? Só de pensar isso já me traz assim um monte de sensações e emoções muito boas. Sim, Terezinha. E esses mundos nem são ainda perfeitos, né? Ainda tem muito que evoluir, né? Mas eu gostei dessa chamada de atenção sua aí sobre a liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não tinha percebido essa relação, bem interessante. E com relação aqui, quando ele fala, né? Estando os maus espíritos excluídos desses mundos, né? Quando fala assim, muitas vezes é interpretado como se eles fossem expulsos, fossem proibidos de entrarem nesses mundos, né? E não é isso, né? É uma condição natural do espírito, né? É uma condição vibratória, né? A condição moral, espiritual, intelectual em que ele se encontra e é, torna difícil ou até impossível que ele conviva na mesmo ambiente, mesma vibração dos espíritos que estão nesse mundo, né? Então, não é essa questão de excluído, né? Uma palavra forte, né? Excluído, mas é uma condição natural, não é? Assim que eu entendo, pelo menos, porque a fraternidade entre os espíritos, né? A bondade, e não é dessa forma que acontece. Mas é uma expressão usada aí por Kardec, né? Mas é uma coisa natural, não é? Eu também penso assim, Terezinha. A todo momento, eu estava relendo a última parte do Livro dos Espíritos, lá no final, que tem em relação com essa, né, para esse estudo. E lá tem alguns momentos que os espíritos explicam isso. Ah, mas por que que então alguns espíritos vêm e falam tal coisa? O Kardec pergunta. Lá para 1013, 14, 15 por ali. Aí eles falam assim, porque eles adequam a linguagem ao seu entendimento.
Então, é esse o caso, né? Maus espíritos excluídos é para a gente entender. Então, ali a vibração deles não chega, né? Eles não percebem. Realmente, é importante sempre lembrar disso. Quando aparecer algo assim estranho, é porque para a nossa linguagem ser melhor compreendida. É. A questão que você está se referindo é a questão 1013. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido às pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? 1013. Obrigado. De nada. Então, vamos ler a nota. Nota 42 aqui. O mal sobressai no mundo de expiações e provas, mas, após a revolução científica, segue-se a revolução moral. E o orbe entra na fase de regeneração, que culminará com a condição de planeta feliz. Para compreender a realidade moral da sociedade, é preciso considerar duas classes de processos evolutivos, geral e individual. Ou seja, aquela realizada pelo esforço de cada espírito, que lhe traz a gradativa felicidade, e o progresso natural das humanidades em cada planeta, como ocorre no ser humano nas fases de bebê, criança, adolescente e adulto. Desse modo, todos os espíritos chegarão à condição de espíritos puros e todos os planetas atingirão a condição de felizes. Veja mais sobre a evolução dos mundos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, última parte, dos sonhos do Espírito. É muito interessante ele colocar nessa nota esse olhar de que, pelo menos aqui no planeta Terra, porque a gente não sabe se em todos os planetas é exatamente assim, né? Acontece essa revolução científica, qual foi primeiro, não sei, mas acontece a revolução científica, traz um conhecimento, traz um olhar, traz um novo formato, e, consequentemente, virá a revolução moral. E ele vem falando sobre a regeneração, que é outra coisa no movimento espírita, que é extremamente vulgarizado. Muita gente fica assim, daqui a pouco a gente vai estar no mundo de regeneração e não sei o que lá, e fica parecendo que é as mil maravilhas, né? E lá, que a gente vai ler, mas a gente vai ler a progressão dos mundos, mas não vai ler sobre regeneração. E lá, Santo Agostinho vai estar explicando que a regeneração seria uma espécie de mundo de transição entre prova e expiação para um mundo feliz. Então, por ser essa transição, a gente precisava tirar essa ilusão de que, tipo assim, vai vir de graça, vai ser fácil, vai acontecer da noite para o dia, não é necessário esforço. Eu não sei se só eu tenho essa sensação de algumas pessoas, né, dentro do movimento espírita falando, que fica parecendo que é isso, né? Que o planeta em algum momento vai mudar e aí eu mudo, consequentemente, que eu vou perceber de forma diferente. E aqui está bem claro que ele coloca que isso é geral e individual, né? Eu preciso ir me transformando, eu preciso ir me melhorando, né? Eu preciso ir percebendo e buscando novas qualidades, novos olhares, novas percepções, para que isso amplie cada vez mais e gradativamente todo o planeta, na condição humana, né, dizendo, vá melhorando junto também. E isso não vai ser assim, né, da noite para o dia, não é no estalar de dedos, não é determinado, numa determinação, né? Não tem varinha mágica. Conosco, através de nós, né? Sim, Nilson. Realmente, é como tu falou. Isso são ensinamentos equivocados de certas pessoas do movimento espírita que tem muito ibope aí, sabe? Então, datas fixadas, isso é um absurdo, os espíritos jamais colocam datas, porque exatamente como está escrito aqui, né? É o esforço de cada um
que vai gradativamente trazer, né, essa felicidade dentro de si, e naturalmente o esforço de um vai contagiando o esforço de outro, vai contagiando o esforço de outro, e isso se torna uma lei, isso é um princípio. Então, todos os mundos, eles começam primitivo, vem depois expiação e provas, depois entram na fase da regeneração, depois para feliz. Isso é uma lei. Os universos todos é assim. Então, o que acontece é que vai depender de cada humanidade, de cada ser humano, a sua intenção de progredir. Né? Então, o movimento começa de dentro para fora e nunca vai ser de fora, como estabelecem aí, né? Ah, e tal, 2000 e não sei quanto. Não existe isso. É um absurdo. O movimento é de dentro para fora, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que Já está trabalhar aí no movimento espírita. fixado já em 2053. É, absurdo, Falta pouco absurdo. tempo, falta Falta 20 pouquinho, né, Terezinha? anos. Falta pouquinho. Ah, meu Deus. É, e as É, pessoas acreditam, porque são pessoas de Muita nome, gente né? acredita, assim, né? Porque não ale- estudam realmente a obra kardeciana. Não tem muita gente acreditando nisso. Muita sim, gente. sim. Além de grave, né, essa informação, né, 2057, mais grave ainda são comunicações em grandes congressos, né, 2013, pelo suposto Bezerra de Menezes, falando, a partir da data de hoje, estamos no mundo de regeneração. Olha que absurdo. Gravíssimo. Isso é uma loucura, né? E eu queria fazer um comentário aqui. Cada vez que eu assistia a esse médium o Dr. Bezerra se manifestando através dele, ele falava uma vozinha tremida, ele se encurvava, como se ele fosse velhinho. Aí eu fiquei pensando, como é? No mundo espiritual, isso não existe. No mundo espiritual, nós somos uma individualidade, uma herança do que nós fomos ao longo de várias existências. Então, quer dizer que eu sou um velhinho lá, falando com vozinha fraquinha? Isso era uma coisa que eu tinha vontade de dar risada, porque é um absurdo tu acreditar que no mundo do espiritual há degeneração. Há uma coisa caquética de velhinho, falando com voz trêmula. E se é um espírito, pelo que se diz, de alta envergadura, estaria sendo assim? Estaria assim no mundo espiritual? Do A jeito vibração nenhum. dele não seria uma vibração bonita, linda, forte, que né, traria luz no ambiente onde ele fosse fazer a sua comunicação? Né? Mas isso Vamos impressiona usar as a pessoas, razão. né? Nilce? Isso impressiona as pessoas ficam impressionadas, ficam emocionadas, algumas Porque E é não até são. choram, rentável. E é rentável também. E é né? rentável, porque depois já Claro. aparecem outros livros da parte da regeneração, psicografado pelo espírito tal. Lastimosamente, estamos, ao invés de nos basearmos, ficarmos com o princípio maravilhoso da doutrina através do estudo, nos deixando levar, mais uma vez, pela parte de psicografia. Por quê? É, Isso fenômeno. rende. As pessoas ganham muito com isso. É. Infelizmente. Neto, eu queria assim que a gente conversasse um pouquinho. Esse aqui, mas após aqui na nota ainda, né? Mas após a Revolução Científica, segue-se a Revolução Moral e o orbe entra na fase de regeneração. Como que a gente pode interpretar isso, entender isso com a fase que nós estamos vivendo hoje? Teríamos condições de fazer uma análise disso? É, existem estudiosos e pesquisadores que acreditam que haveria uma possibilidade de entendimento mais profundo logo depois da vinda de Jesus.
se a mensagem tivesse sido absorvida e a gente tivesse seguido alguns caminhos. Por isso que eu falei que eu não sei se é assim em todos os lugares. Talvez é por isso que há a dúvida, né? Então, existem alguns pensadores que acreditam que se a mensagem tivesse sido melhor absorvida, o Consolador Prometido poderia até ter chegado um pouco antes e toda essa ciência poderia ter sido um pouco antes, ao invés de, né, quase 2000 anos de diferença. E são possibilidades, né? São hipóteses, nem possibilidades são hipóteses. E aí, tipo assim, a gente parou para pensar, bom, ele trouxe todas as informações, tudo aquilo que a gente precisava, se a gente tivesse seguido, talvez a gente teria ido por outro caminho, talvez, não sei. E aí eu disse que talvez em outros planetas, né, muda um pouco isso, não sei. A questão o fato é que no planeta Terra, enquanto a ciência não assumiu um papel protagonista de desmistificar muita coisa que a fé colocava de fé cega, né? Que a fé colocava, a religião colocava a fé cega, colocava de qualquer jeito. Enquanto isso não aconteceu, a gente não teve acesso ao que a espiritualidade realmente queria trazer, né? Foi retirado de nós essa possibilidade. Então, a gente percebe que, através dessa parte científica, né, desses grandes pensadores que vieram, foram muitos em todo o mundo, porque a gente dá nome a alguns importantes, mas, em verdade, se a gente for futricar, os ensinamentos deles estão em outros locais, até antes de Jesus, né? Antes de Jesus, tem fragmentos de várias coisas, assim, maravilhosas. E a gente foi negando, negando, negando. E precisou vir a ciência tão grandiosamente agora, explicar tantos fenômenos, para a gente poder parar um pouquinho, né, de ficar mistificando tanto e trazer para o conceito que é realmente moral, ao invés de ficar utilizando esse conhecimento espiritual para ganhar dinheiro, para ganhar devotos, para ganhar números e, no final das contas, continuar no poder, né? Tendo poderes alternados, né? De religiões diferentes em poderes, mas sempre através dos mesmos argumentos. A ciência vem e desconstrói esses argumentos para que a gente foque no que é importante, que Jesus veio ensinar, trazer uma revolução moral. E a gente pegou as coisas místicas, transformou elas em grandes dificuldades para angariar poder. E aí vem a doutrina espírita e muda toda essa possibilidade depois da ciência, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai permitir que o movimento espírita faça isso de novo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar disso aqui que a gente acabou de falar agora mesmo. Sim, Nilson. Então, eu tava entendendo essa revolução científica aqui, trazendo para a nossa época agora, né, que nós estamos vivendo agora, todo esse desenvolvimento que nós estamos tendo na parte científica mesmo, né, científica, tecnológica, tudo isso que está ocorrendo assim com uma rapidez tão grande, né? Nós estamos vivenciando isso, né? Eu estava refletindo nessa revolução científica, entendeu? E o que isso pode estar relacionado com a revolução moral que pode vir após, entende? Era nesse sentido que eu estava raciocinando aqui. Não sei se tem a ver, não sei. Entendi. Quer comentar, Nilson? Sim, a revolução, o desenvolvimento intelectual, vocês lembram, né? Kardec diz que sempre será o primeiro para depois o desenvolvimento moral. Que o homem precisa desenvolver a razão racional, quer dizer, a inteligência através da razão, para poder depois compreender a moral. E a, a partir do momento que a tecnologia estiver avançada suficiente, eu lembro de um artigo de Kardec em que dizendo que o homem vai ter tempo de, em vez de fazer trabalho braçal, ele vai se desenvolver intelectual e moralmente. Então, ele vai poder ter tempo de trabalhar o seu intelecto e o seu lado moral.
né? Então, nós precisamos compreender que é a fase necessária. Então, desse movimento intelectual, a inteligência se desenvolvendo, para que ela possa compreender a moral, né? Isso está na doutrina. E aí, a Sim. partir do momento que compreendemos, hoje eu estava vendo, meu filho me mandou um robô que faz quantidade de coisas numa fábrica, e aí eu fiquei pensando, olha aí, ó, já um robô é o início, e isso, toda a mudança traz dificuldade para o ser humano que está trabalhando ali, mas vai ser um momento de que ele começa a desenvolver outros aspectos da sua individualidade aqui na Terra. O lado intelectual, sair daquele trabalho mecânico de uma fábrica Uhum. para um desenvolvimento intelectual e, consequentemente, um desenvolvimento moral. Isso vai fazer parte da revolução nossa, né, do nosso óleo. Por isso, a regeneração vai demorar, vai demorar. Observe que o que Difícil está isso, né? ocorrendo conosco agora é a revolução a evolução que está Sim, ocorrendo. Nós estamos estudando em países diferentes, sim, no nosso lar. Olha que isso já coisa é muito. maravilhosa como é. Isso Aham, já está ocorrendo. Então, é bem isso essa aí, regeneração já com é certeza. presente. É presente. Trocando Então, ideia, né? Estudando junto. Nossa, isso é uma isso. coisa incrível. Imagina, você ter que sair de casa, às vezes como se diz, assim, na trânsito É e tudo um isso, e ônibus, às uma vezes coisa, e ficar num grupo, às vezes restrito, restrito, pequenininho, que eles só pensam a mesma coisa, enquanto que exatamente, esses estudos, a contribuição de várias pessoas de vários lugares, com várias Expande, né? experiências, com Expande, vários né? estudos, Uhum. expande a nossa Uhum. consciência. está irradiando para o mundo, gente. Daqui a pouco vai ser Aham, liberado esse vídeo. Quem estiver interessado ou interessada realmente, vai, vai ir em sim, busca, vai haver questionamentos do que essas pessoas estão falando. Não fica restrito, limitado a um local, a um grupo. E como nós estamos aqui aprendendo, faz parte. Cada um está dando a sua contribuição é para bem que isso aí. exista, sim, essa Aham. solidariedade no mundo. Hum. Ainda estou aqui na Revolução Científica. Então, eu estou pensando aqui, né? A gente, esse avanço, né, que nós estamos vivenciando, que é até assim, é tão rápido, é tão veloz, né, que até atordoa muitas vezes a gente, porque a gente, às vezes quem é da área, por exemplo, meu filho entende bastante de informática e tal, ele falou, mãe, até para a gente é difícil de acompanhar, de tão rápido que está acontecendo o avanço, né? Então, eu acho que isso está crescendo tanto, 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 que isso está, de certa forma, criando a necessidade do ser humano de buscar também o outro lado, né? Eu acho que cria até uma necessidade, né? Porque é uma coisa que não alimenta a alma, né? Esse crescimento, não alimenta a alma. Então fica faltando algo, né? E o ser humano começa a ir em busca, né? Do outro lado, né? Dessa outra realidade. Eu acho que cria essa necessidade. Eu estou pensando aqui com os meus botões, estou achando isso, né? Que acaba criando essa necessidade de buscarmos outras coisas, né? Outros valores também, né? Lógico, continuar a usufruir de tudo isso, mas ir em busca, né? É uma necessidade da alma, né? Uma necessidade da própria alma. Não sei, eu estou aqui pensando. Mas eu achei interessante que você está se referindo, porque quantas pessoas que têm estão profissionalmente realizados, chega a uma fase que eles não aguentam mais a correria. O que acontece? Vai para o interior, É ter bom? contato com a natureza, procurar estar em paz Sim. consigo. Por quê? Porque ficou um oco.
apesar de É, ter a parte profissional realizada e financeira, algo, mas esse ser já foi tocado. Então, vai em busca de se sentir é, melhor. E está existindo, ocorrendo isso, se nós observarmos. tá, tá sim. Uhum. É, é verdade. Só que quando a gente pega e olha para a história, no tempo de Jesus, a revolução científica que era possível aconteceu. Foram os romanos que criaram aquedutos, foram os romanos que criaram tecnologias que a gente usa até hoje. O que eu comentei de negócio de tempo existem manuscritos num reino de Kemet, que é na África setentrional, a parte de cima da África, que são antes de Moisés e que tem lá coisas falando que Moisés trouxe, que Jesus trouxe, antes de Moisés, pelo menos É, 4.000 anos antes de Jesus. O que eu estou verdade. dizendo o mundo espiritual sempre trouxe as ferramentas morais para nós. E a gente sempre teve dificuldade em interpretá-las e principalmente vivenciá-las. As revoluções científicas, tecnológicas, elas acontecem de tempos em tempos absurdamente. Nunca houve no mundo a capacidade de informação como se tem hoje. Isso é um fato. No entanto, a primordial, né, a filosofia e a científica, ao máximo que dava, em várias outras épocas tiveram, mesmo que equivocadamente, né, que houve tempo em que a ciência acreditou piamente numa coisa e ela estava errada, a religião, né, enfim. Hoje, o que eu percebo que mudou muito é que nós temos acesso a quase todas as informações em um milésimo de segundo, né? Instantaneamente. Na palma da nossa mão, no celular, a gente pode pesquisar uma coisa e encontrar. No entanto, isso vai variar de realidade para realidade. Isso talvez nos escape, hein? Quase metade do Brasil não tem acesso à internet ainda. No mundo europeu, tem muito mais acesso à internet, muito acesso à informação, muitas vezes fica em porcentagem, né, das pessoas que existem, a maioria das pessoas preferem a correria e estar correndo atrás de adquirir coisas materiais. Então, assim, eu fico pensando se às vezes a gente não está olhando para uma parcela da população específica e achando que tudo está acontecendo muito rápido, muito lindo para aquela população, mas ela é a menor parte da população. A grande maioria continua, sim, precisando lutar muito para sobreviver, né, correr atrás de sustento, e que essa tecnologia pode ser um problema para eles, porque eles não estão sendo preparados para um novo momento, né? Então, o que que vai ser deles, né, de cada uma dessas pessoas? Como eles vão sequer sobreviver? Se eles não conseguirem nem sobreviver, como é que eles vão ter acesso a uma revolução moral? Isso está no livro dos Espíritos, né? Na lei de igualdade, lei de fraternidade, lei de sociedade. Né? Tá lá que é da nossa alçada, né, da nossa necessidade, fazer essa circunstância para que todos possam ter o mínimo necessário para poder ter todo o acesso. Mas para as pessoas que têm acesso, eu também percebo essa mudança de olhar, né, de percepção e de busca de coisas mais profundas. Sim, Lúcia. O que você falou é bem coerente mesmo, Beto. E também, como você falou, assim, a proporção, né, de pessoas que têm mais acesso na Europa, mas também tem que ver a abertura espiritual, né, que muitos não têm também, né, apesar de ter os computadores, de todos os acessos. Às vezes, uma pessoa que não tem nem tanto acesso tecnológico tem a abertura espiritual maior, né? Então, o cosmo mesmo vai direcionando, né, a pessoa para aqueles conhecimentos. E também quanto a essa questão tecnológica, aí o avanço, se fala muito desse avanço, esse avanço. Nas questões das comunicações, realmente é um avanço, né? Porque a gente pode obter informações em segundos sobre coisas que acontecem no mundo que não acontecia anteriormente, mas o que é que eu ia falar mesmo? Perdi agora, perdi o fio da meada.
Peraí, deixa eu recapitular aqui de Sobre o novo. avanço E outra coisa, tecnológico, eu acho que você ia falar da parte positiva e trazer alguma outra coisa. Eu peraí, acho. da parte tecnológica. Meu Deus, como é que pode? Tava na cabeça aqui até. Peraí. Né? Agora mesmo você traz aí para a gente de Ah. contribuição. Ou Acontece. então eu falo depois, depois que eu lembrar. Isso, Esqueci Tá, joia. mesmo. isso. Tá, joia. Pagou. Tá bom. É, Então, assim, porque ali na nota, né, tá falando de revolução científica. E a gente sempre pensa ciência junto com tecnologia, né? Mas científico, a palavra vem de ciência, vem de conhecimento, né? Então, a revolução científica vem de grande conhecimento, né? E hoje a gente está abarcando conhecimentos que foram ocultados de nós durante muito tempo, né? Hoje a gente tem acesso a informações e a gente fica, nossa, nunca imaginei tal informação. Quando eu digo ocultados, é de acesso. Hoje a gente tem acesso, tipo, eu quero saber sobre tal coisa, eu consigo. E para mim faz muito sentido quanto mais diversificado o meu conhecimento, maior minha probabilidade de ver os outros como, caramba, não é que somos semelhantes? Não é que o pessoal lá no extremo cantinho do mundo, cantinho dá a impressão de quadrado, lá naquele pedacinho do mundo, lá longe, teve um acesso a um conhecimento parecido com o meu, com outros olhares, e progrediram de alguma forma. Isso me traz uma conexão, a- ao meu ver, maior com os meus semelhantes. Aí, para mim, isso é uma grande revolução científica, né? Eu conhecer outras culturas e ver como eles funcionam me traz novos olhares. Eu vejo, nisso um grande progresso. E isso é ciência no sentido... É ciência, né? Antropologia é um tipo de... O estudo dela se detém nisso. Como grupos de pessoas progridem e movimentam dentro de determinadas circunstâncias, né? Antropologia, não ciência. Sim, Lúcia. Desculpa, voltei a lembrar o que foi. Na questão do avanço, né? Na questão da comunicação, sim, claro, né? A gente tem mais acesso rápido, mas em outras épocas também, porque a gente não tem a consciência de que nós estávamos também em outras épocas, né? Mas de épocas em épocas também existiam alguns avanços que também eu acho que talvez seriam um processo também de grandes dificuldades, né? Por exemplo, a para você se adaptar da máquina de escrever para o computador, que foi há umas épocas atrás, né? E cada processo que foi ocorrendo, cada desenvolvimento que foi chegando, então teve as grandes dificuldades também da época, porque a gente só consegue avaliar da nossa época para frente, né? Mas para eles, que nós também poderíamos estar lá, né, em outras épocas também, deve ter tido também bastante dificuldades, né, para se adaptar, né? Com certeza, com E certeza. também as pessoas pensavam, é o fim do mundo, né? Imagina quando não existia avião, né? É, o que é que as pessoas pensavam das pessoas que já tinham as ideias, né, de construir um avião? Dizia, vai acabar com o mundo, né? Essa coisa é totalmente maluca. Como é que pode um objeto sobrevoar, né? Então, é essa observação é que eu queria fazer. Sim, sim. Quando traz uma nova tecnologia, a gente pensa geralmente o pior. É Uhum, verdade. É o que está acontecendo agora com a uhum, inteligência artificial, por exemplo. É verdade. é, Entendi o ponto. E é interessante, assim, de algumas coisas que você disse, que esse olhar científico, ele acontece de tempos em tempos. No entanto, a gente está agora, de tudo que se tem notícia da história, com tudo nas mãos, né? O aperto de um botão pode destruir uma cidade ou pode trazer uma informação gigantesca que melhore a vida de um país todo, né? Hoje está realmente tudo muito rápido. E essas escolhas precisam ser cada dia mais profundas, né? Refletidas. E a gente acaba que hoje a gente tem o que para mim mudou muito, livre escolha mudou muito. Então hoje eu pego o celular e escolho o que eu vou consumir. Antes a gente tinha 5 canais na televisão e não tinha muita escolha, não. Agora hoje você pega o celular e fala o que eu vou consumir. Isso para mim é de uma liberdade gigantesca e pode
nos auxiliar muito para o nosso progresso ou não, né? Dependendo do que a gente escolher. Eu acho que você colocou muito interessante, porque como eu sou novinha de algumas gerações anteriores, observe, como você falou, canais de televisão que ficávamos ali, hoje em dia, tá aí, todo mundo, cada um fazendo o seu, com esses canais, como nós estamos aqui, fazendo o seu programa, liberando, tendo também uma maior liberdade, como você disse, há mais liberdade. Não está mais sendo claro, claro, sempre vai haver, mas está cada vez mais irradiando isso. É. Eu estou com uma lista de filmes aqui que eu fiz para assistir, que eu vou precisar de umas 3 encarnações para assistir tudo. Tanto que tem. É, É isso, a Lúcia, interessante que você fala. a Lúcia comentou um negócio que aí ela me fez pensar numa referência, acho que muito importante. A última parte da Gênesis, os últimos capítulos, os espíritos vai, segundo Kardec, é um resumo da explicação dos espíritos, vai falar que, tipo assim, a nossa grande dificuldade de perceber o progresso é porque a nossa encarnação é muito curta, né? Variando entre 60 a 100 anos, né? Variando aí, vai depender da média do país, várias circunstâncias, mas vamos pôr muito, 100 anos. Poucas pessoas passam disso, né? 100 anos. E o progresso que a gente percebe em 100 anos é grande para nós, na nossa existência, é imenso, mas ele ainda é extremamente pequeno. Se a gente pegar, tipo, 5.000 anos, que é um progresso muito maior e que a gente tem dificuldade de perceber. Então, sempre será limitada a nossa percepção, de transformação. Por mais que no nosso tempo, né, que o texto foi escrito bem muitos anos atrás, mas no nosso tempo a gente tem muito, ainda é pouco perto de tudo que já mudou nos últimos 5.000 anos, né? E isso é muito doido de pensar, né? Muito, né? A gente fica assim, nossa, e olha que são grandes mudanças, né? São grandes transformações. E que a gente possa aprender a aproveitar cada uma delas para o nosso progresso. Então, olha só o que você está falando sobre você. Aí eu fui. Os tempos são chegados, que esse capítulo é excelente. E o que nós Maravilhoso. estamos comentando aqui, lá no final, ele tem no item 6. A humanidade realizou até hoje o presente inconte... até hoje, não. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais havia alcançada em relação às ciências, artes e o bem-estar material. Olha, ele está falando, olha, no século dele. Ainda alcançado, ainda lhes resta um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre eles a caridade, fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Uhum. Só queria Deixou deixar. todo mundo sem palavras. Lindo isso. Eu acho lindo esse capítulo também. Lindo, lindo. Bom, então, gente, eu acho que já ficamos, então, Beto, aqui no livro físico, é 75, o primeiro parágrafo. É isso, gente? É É isso aí. assim que o espírito. Bom, é isso. Então, tá. Hum, Primeiro parágrafo. Então, alguma coisa mais, Beto? Alguém que deixar para finalizarmos aqui a nossa gravação? acho que foi tudo dito assim, como última frase, isso aí que você falou, né? A gente possa aproveitar tudo isso que tem, tudo que nos chega, as circunstâncias, para o nosso melhoramento, né? Para o nosso progresso. Da gente olhar para o espelho e falar, opa, estou conseguindo. Tá devagarzinho, mas estou conseguindo. É isso. Eu Então, tá. Obrigada, gente. Até o próximo.